Agora você observe, Deus disse assim: por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. E muitos crentes são crentes iguaizinhos àqueles dois que foram crucificados com Jesus, um do lado esquerdo e do lado direito, ladrões de Deus. Pecado não destrói crente, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava, nos purifica de todo pecado. Aquele que peca e confessa alcançará misericórdia. O que é que destrói crente? A ignorância destrói crente. Oséias capítulo 4, verso 6, o Deus da Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído pela ignorância. É a ignorância do Jornal Nacional, das coisas que estão acontecendo por aí, de Lava Jato, esse negócio? Não, é a ignorância da palavra que prevalece, querido. A ignorância da palavra que prevalece. A Bíblia diz, por ordem imperativa de Deus: Raviu etikol ramaser el beit raotizar, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Já viu isso na Bíblia? Malaquias capítulo 3, ele começa dizendo: por que me roubais nos dízimos e ofertas, vós a nação toda? É uma pergunta que ele está fazendo. E os caras de pau respondem: em que nós te roubamos? Eles me roubam no dízimo e oferta. Irmão, eu sou também, que ninguém é perfeito, um profissional de direito, professor de direito constitucional. Existe nesse Brasil um código penal, e o código penal, nos crimes contra o patrimônio, ele diz que define o que é crime de roubo e crime de furto. Ele diz que você pegar uma coisa alheia, móvel, para você ou para outra pessoa, é furto. E você pegar essa mesma coisa para você ou outra pessoa com violência, é roubo. Meter uma arma, meter uma faca, é crime de roubo, não é, Bisael? Você que é jurista. Agora você observe, Deus disse assim: por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. E muitos crentes são crentes iguaizinhos àqueles dois que foram crucificados com Jesus, um do lado esquerdo e do lado direito, ladrões de Deus. E muitas vezes não se ensina isso, meu querido irmão, amigo Hidecaso Takayama. Não se ensina isso na igreja, mas não ensinam porque não sabem, ou porque não querem saber. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Sabe por que vai? Porque a Bíblia diz que os ladrões e os salteadores não herdarão o reino de Deus. E o pior ladrão é aquele que rouba o seu melhor amigo. Eu fui delegado de polícia, ninguém é perfeito, prendi muita gente, muita quadrilha de bandido. E ladrão não rouba na cidade dele, na rua dele, não rouba o amigo, senão morre. Vai para o inferno. E se você não entregou o dízimo na sua igreja, nem oferta, aproveite e logo entregue hoje. Se redima com Deus. Mas ele continua falando: e depois, pastor Moura, fazei prova de mim. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós maior abastança. Diz o que? Que Senhor, e eu vá te esvaote, o Senhor dos Exércitos. É isso que me choca, irmãos queridos.
Primeiro ele diz assim: se eu não vos abrir a janela dos céus. Você já parou para pensar qual foi a primeira vez que Deus abriu a janela dos céus? Está em Gênesis, Bereshit, Gênesis capítulo 6. E abriu o Senhor as janelas dos céus e as comportas da terra, e mandou dilúvio sobre a terra. Se você é fiel no dízimo e oferta, Ele vai mandar um dilúvio de bênçãos multiformes e copiosas, tanto espirituais quanto materiais, para a sua vida. E o que é que Ele diz? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós judeus aprendemos desde criança que existem 7 nomes redentivos para Deus. Eu tenho um livro, que é um curso completo de hebraico, talvez esteja aí, não sei em que lugar. Aí você vai ver 100 nomes de Deus no Antigo Testamento. Mas todos os judeus conhecem esses 7 nomes redentivos, não quer dizer que são 7 deuses. Mas isso é baseado numa coisa que toca no nosso coração de maneira importante. Um sujeito chamado Moshe. Pastor Átila Brandão, você é uma vergonha sem precedentes. Como ousa persuadir incautos, em sua maioria pessoas pobres, a lhe enriquecer com falsas promessas? Acertados, o vídeo exibido foi gravado no Congresso Gideões em 2016. Ali se reúnem as principais lideranças nacionais, especialmente assembleianas. Todo tipo de manipulação e heresia é ensinado todos os anos. É o local perfeito para os inventores de seitas, que aprendem especialmente a tomar o dízimo dos fiéis. Vocês acreditam mesmo que Deus aceita suborno para melhorar sua vida material? Acertados, a maior mentira pregada por esses inventores de seitas é que, se o membro for fiel nos dízimos, receberá alguma recompensa material ou espiritual. Eu me recuso a acreditar que milhares de vítimas caem neste golpe da fé. Acertados, Deus não tem compromisso algum com sua vida material. O plano do Altíssimo vale mais que 10%, e você não teria dinheiro para pagar. Numa coisa tenho que concordar com Brandão. O povo sofre por falta de conhecimento. Ávidos por dinheiro, pastores se aproveitam da falta de conhecimento dos incautos para enriquecer às suas custas. Mas hoje, você será liberto em nome de Jesus. Espero que você abra sua mente para entender este assunto tão importante, e compreender de uma vez por todas que esse tipo de evangelho anunciado não passa de heresia de uma seita perigosa, a Seita Batista Caminho das Árvores, em Salvador, Bahia. Hoje, você compreenderá de uma vez por todas o significado do texto bíblico preferido dos empresários no ramo de seitas. Vamos à passagem bíblica. Malaquias, capítulo 3, versículos de 3 a 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu necessito que você atenda a este apelo, compartilhando este episódio, especialmente nos grupos. Por favor, ajude-me a levar informação a milhões de cristãos, vítimas das seitas. Algo que me toca profundamente é quando vejo incautos sendo enganados de forma tão maliciosa. Quando decidi abrir este canal, prometi para mim mesmo que o meu trabalho só faria sentido se eu pudesse contribuir para a libertação dos incautos. Então, por favor, me ajude nesta jornada. Você entenderá de uma vez por todas este assunto, e nunca mais dará às seitas e seus empresários seu suado dinheiro. Após a saída do Egito, por meio do profeta Moisés, Deus teria ordenado aos filhos de Israel que edificassem um tabernáculo para servir de santuário, no qual pudesse habitar entre seu povo, a fim de doutriná-los. O tabernáculo era totalmente desmontável, visto que os judeus viviam como nômades, a caminho da terra prometida. Deus então, segundo a Bíblia, teria dado instruções detalhadas quanto à construção ou elaboração de cada peça da mobília do tabernáculo. Nos tempos em que viveu o profeta Malaquias, segundo a Bíblia, o povo de Israel já estava deixando de seguir as doutrinas impostas por Deus, quando estavam deixando de entregar os dízimos para os levitas. Aqui está o ponto crucial na história, que é fundamental prestar bastante atenção. O povo judeu foi dividido por Deus em 12 tribos, as quais já conhecemos. A tribo de Levi assume grande importância na história de Israel desde seu princípio. Moisés liderou todo o povo de Israel mantido em regime de escravidão no Antigo Egito, como a terra de Canaã.
Moisés também se tornou líder espiritual e legislador de toda a nação durante sua peregrinação no deserto e teria recebido de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, além de instruções acerca das leis e das normas de conduta que norteariam a nação israelita pelos séculos seguintes. Moisés também nomeou seu irmão Arão como sumo sacerdote e designou seus descendentes, e apenas seus descendentes, como aqueles que teriam a permissão de realizar sacrifícios e adentrar o tabernáculo e entrar em presença à Arca da Aliança. Suas funções sacerdotais eram intransferíveis. A desobediência poderia lhes causar sérias punições divinas. Quando da conquista de Canaã, a tribo de Levi foi a única a não receber parte da terra, um território específico e delimitado. Ao contrário, os levitas receberam cidades isoladas, situadas nas regiões de todas as outras tribos. Aqui está o centro da questão. Deus designou os levitas para realizarem os sacrifícios. Por isso, eram proibidos de trabalhar em qualquer outra atividade que não fosse cuidar do templo. Por esta razão, as demais tribos tinham a obrigação de dizimar. Além de ajudar a sustentar os levitas, os dízimos eram usados para realizar os sacrifícios pelo perdão. Este é o ponto principal. O povo, de modo geral, estava deixando de cumprir o mandamento divino e, pior, oferecendo animais doentes e coxos, o que era proibido por Deus. Segundo a Bíblia, este é o motivo pelo qual Deus requereu os dízimos. O templo utilizado para os sacrifícios foi destruído, e a nação judaica foi espalhada pelo mundo, no evento conhecido como a Diáspora dos Judeus. Os sacrifícios cessaram e só voltarão a acontecer se os judeus reconstruírem o templo. No entanto, isso parece impossível, pelo menos de forma pacífica. No local onde o templo deveria ser reconstruído, restaram as ruínas do antigo templo judaico, conhecidas como o Muro das Lamentações. No mesmo lugar, há 2 mesquitas islâmicas. Para o Islã, o local também é sagrado. Pois acreditam que dali Maomé ascendeu aos céus, para encontrar com Alá. O local é palco de um conflito religioso entre israelitas e muçulmanos que se arrasta há anos. Para reconstruir o templo, seria necessário destruir as mesquitas islâmicas, algo que está longe de ser resolvido de forma pacífica para ambas as religiões, judaísmo e islã. Segundo algumas interpretações, Jesus Cristo só deve retornar à terra após os judeus reconstruírem o templo. É importante dizer que os próprios líderes religiosos estão contrariando a antiga lei que defendem, pois os dízimos que hoje são entregues não atendem aos requisitos básicos dessa lei. Ou seja, não estão sendo entregues aos levitas, descendentes da tribo de Levi, e muito menos aos sacerdotes, descendentes da família de sacerdotal. Explicando de forma objetiva, Deus requereu o dízimo ao povo judeu unicamente para a realização dos sacrifícios e para manter os levitas. Além disso, o dízimo nunca foi em dinheiro. Cada família entregava parte de sua produção agrícola ou de seus animais. Há um outro problema com o dízimo dos pastores. Todos sabemos que com a morte de Cristo, a lei foi abolida pelo sangue do Cordeiro Eterno. Entramos no Novo Testamento e vivemos agora sob a lei da graça. Grave este versículo: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você jamais terá dinheiro para pagar ou devolver a Deus algum pagamento por sua salvação. Esqueça a falsa doutrina de devolver a Deus o dízimo. Você não está devolvendo nada, está pagando para um charlatão de plantão. Deus não tem banco, nem entregou procuração para ninguém reconstruir templo algum em nome dele. Através do sacrifício na cruz, você se tornou o templo do Espírito Santo. Alguns ainda citam a mensagem de Jesus, que disse: Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é Deus. Jesus Cristo foi muito claro ao ensinar que devemos pagar os impostos ao governo, coisa que as seitas não fazem. E devemos retribuir a Deus o que é Deus. Está muito claro que Jesus não se referiu a dar a Deus coisas terrenas. Assista aos episódios sugeridos na tela. Link nos comentários. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Quero te pedir encarecidamente: inscreva-se no canal e compartilhe. Que Deus nos livre das seitas. Amém.